Nascido na Alemanha, Pelágio Salter tinha 14 irmãos. Apenas um tornou-se redentorista, assim como ele. No final do século XIX, recebeu o sacramento da primeira Eucaristia e do Crisma. Mais tarde, trabalhou como aprendiz de serralheiro, ingressou no seminário redentorista e então tornou-se padre. Sua maior vontade era de trabalhar nas missões estrangeiras. Foi quando, em 1909, chegou ao Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro, ele falou lá para o reitor, lá para o provincial, falou o seguinte: olha, aqui no Brasil eu quero ir para o lugar mais carente aqui, para o lugar mais necessitado desse país. Ele pegou e falou assim: olha, para o lugar mais difícil não tem como você chegar lá, que é o estado de Goiás. Aí ele foi de trem até Belo Horizonte, naquela época de trem, e de Belo Horizonte para cá ele já veio de mula, foi quando ele aprendeu a andar de mula. Nos 52 anos que viveu no Brasil, 47 foram no estado de Goiás, mais precisamente na cidade de Trindade. O município já abrigava a Romaria, considerada o maior evento religioso do estado de Goiás e a maior festa do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno. Mal sabia Padre Pelágio que as suas bênçãos também atrairiam visitantes de todos os lugares. Que depois disso ele virou assim, a mula foi o instrumento, o veículo dele, porque a Romaria de Trindade mesmo, ele ficava 3 meses no sertão convidando os fazendeiros para vir bombar a Romaria aqui, para trazer para a Romaria. Já veio a ideia dos carros de boi, porque fala: Pelágio, como é que nós vamos para Trindade? Os carros de boi, você tem um carro de boi ali, ó, coloca a canga nos bois, coloca as coisas em cima e vai, né? Mesmo após chamar uma atenção não pretendida, Padre Pelágio não abria mão de sua devoção. Seguia incentivando aqueles que o procuravam a visitar Trindade e depositar sua fé ao Divino Pai Eterno. E cada vez mais, os doentes confiavam em sua sabedoria e habilidades de cura. Então, se deslocavam até Trindade em busca de bênção. Ele tinha esse dom de cura, aliado à fé, que assim, a fala dele era muito boa para transmitir, fazer com que as pessoas voltassem à fé. Ele bombou essa romaria aqui de divulgar a fé do Divino Pai Eterno. E para os fazendeiros falaram: não, vocês têm que ir lá. Na visitação em Trindade, em devoção ao Divino Pai Eterno, passa aqui, por média, em torno de 2 a 3 mil pessoas por finais de semana, em finais de semana normal, né? Então tem uma visitação, pessoas que vêm do Brasil todo em devoção ao Divino Pai Eterno e ao turismo religioso, né? Que já é uma vocação desse destino Trindade. E nós temos uma rede hoteleira aqui, uma estrutura de hotelaria com em torno de 94 hotéis e pousadas. Isso no período da Romaria não atende, né? Mas a região metropolitana também ganha com esse turismo religioso, que já está consolidado no nosso estado de Goiás e também é uma das maiores romarias a nível nacional. De acordo com algumas fontes e historiadores, Padre Pelágio chegou a operar alguns milagres. Isso levou com que no final da década de 90 fosse aberto um pedido para a canonização e beatificação do padre, que foram aceitos. Em 2014, Papa Francisco autorizou a veneração de Padre Pelágio. Quando eu levei ela no médico, ele falou para mim, falou assim: doutor Alexandre, falou, essa doença não tem cura. A pessoa que tem essa doença, ele vai emagrecendo, ele vai se tornando tipo uma madeira. Na medicina, naquela época, eles chamavam doença madeirada. Aí eu falei para ele: a medicina pode não curar, mas o Padre Pelágio vai interceder por ela e ela vai ficar curada. E foi o que aconteceu. Eu acreditei, confiei e pedi para ele, se fosse da vontade de Deus, desse a cura para minha filha. O local onde mais trabalhou foi no famoso santuário dedicado à Santíssima Trindade. Dedicou seu carinho aos pobres e enfermos. Os visitava em casa e recebia a todos sem hora marcada.
Dizem as crônicas que chegou a visitar cerca de 300 pessoas em apenas um ano. E foi com essa dedicação que Padre Pelágio atuou até o fim de sua vida. Após visitar um senhor doente, o padre retornou à sua casa debaixo de chuva. Por ter uma idade já avançada, contraiu pneumonia e ficou por uma semana internado na Santa Casa de Misericórdia, onde foi assistido carinhosamente pelos médicos, enfermeiros, confrades e amigos. Goiânia, a capital de Goiás, vive um momento muito triste com a passagem do Padre Pelágio, que faleceu ontem aos 83 anos. Durante as últimas 24 horas, a radiodifusora está na cobertura do velório e agora no enterro mais prestigiado de toda a história do estado. Neste momento, mais de 50 mil pessoas em direção ao cemitério Santana. Pessoas revezando no carregar do seu caixão, outras rezando e chorando muito pela morte física do Santo Padre. Hoje, o processo de beatificação do Padre Pelágio aguarda uma comprovação por laudo médico sobre os milagres que operou. Os moradores e visitantes de Trindade aguardam pela próxima etapa da santificação daquele que com humildade, humanidade e muito carinho curou o corpo e a alma de milhares de fiéis. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, Jesus.